E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estou aí mais uma vez. O professor Alexandre não pôde vir, porque vida de professor é assim, né? De repente a gente fica sem voz, e às vezes é gradativo, e às vezes é automático. Então, ele não pôde vir por causa da voz dele. E estou aí sozinho de novo, hoje recebendo o Klaus, um dos nossos patrocinadores também. O Klaus vai falar sobre a empresa dele, sobre a trajetória, mas eu já quero de antemão agradecer ele por esse patrocínio, que também foi uma das pessoas que logo logo aceitou, assim, e foi muito interessante, porque ele nem tinha perguntado o valor e já: "Ah, vamos fazer o projeto, porque é uma coisa diferente aqui em Monday". Então, queria que o Klaus falasse rapidamente sobre ele, e daí a gente já vai começar a nossa entrevista. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que os ouvintes ou melhor, os Telespectadores. espectadores vão estar ouvindo, mas meu nome é Klaus, eu sou arquiteto, pós-graduado em gestão e design de interiores. Eu sou um empreendedor também, nas horas vagas eu sou taxista, então assim, é bem ampla a gama de trabalhos. Pois é, e já vamos entrar nessa conversa aí, né, Klaus. Nós 2 somos aqui de Mondaí, a gente tem uma idade bem parecida, né, embora eu seja muito, muito mais novo. Não, rapaz, eu sou mais velho que o Klaus. Mas a gente se conhece desde talvez os nossos primeiros empregos, né. O meu, no caso, foi o segundo emprego, que foi entregar jornal aqui em Mondaí. Não sei se esse foi o teu primeiro emprego, mas foi por aí, né? Então, o meu primeiro emprego, eu não sei se poderia chamar de emprego. Meu primeiro emprego foi, vendendo CD pirata, o segundo fazendo jogo do bicho, e o terceiro foi entregando jornal. Então a gama é bem ampla. Bom, Klaus, e aqui em Mondaí, na verdade, a tua família é bem conhecida por. Assim, os mais antigos conhecem desde o teu avô, né. Teu vô foi taxista também, porque a minha geração pega só o teu pai como taxista, Isso. mas começou lá com o teu vô, né. Nós estamos aí há quase 60 anos. Meu Deus. Nós somos os taxistas mais antigos aí da região, vindo de vô, pai e filho. E aí foi você. Isso. É, eu lembro que a gente entregava jornal, não na mesma empresa e não era o mesmo jornal, mas sempre estava por perto, tal, né. E eu lembro que eu sempre fui envolvido com a questão tecnológica, né. Você se foi envolvido com a questão tecnológica, até o vídeo que apresentou o teu patrocínio mostrou isso. Teve um corte lá de um dos teus funcionários fazer não, era você mesmo no vídeo, fazendo um projeto. E, cara, que coisa sensacional, assim. Depois a gente vai desenrolar um pouco, mas eu queria saber de ti, Klaus, como foi o começo da tua trajetória, tipo, pra chegar até o momento de pensar: "Não, eu vou fazer arquitetura". Em que momento tu pensou isso da tua vida? Bom, vamos lá. Na questão de tecnologia e tal, eu sempre gostei. Sempre fui muito envolvido, então até comentei ali que vendia CD pirata também. Isso quando a internet era discada. Uhum. Então, o que que acontece? Na época, a internet, ela conectava basicamente a 56 kbytes, pra quem lembra. Hoje nós temos internet de 1 mega em casa, mais, né, 500 mega hoje. Hoje tem 500, né, 500 não tera. Sim, sim. Ixi, Então, mudou muito, é outro mundo, né. mudou muito. É outra realidade total, né. Pra você ter uma noção, a gente conectava 56 kbytes, tinha uma música que tinha 3 mega, 3, 4 mega. Elas levavam em torno de 3 horas pra baixar, Meu. ou mais, dependendo da situação. E logo no início, quando eu comecei, a gente tinha que partir uma música ao meio pra gravar num disquete. Disquete era 1 mega e alguma coisa, né, nem lembro de cabeça os números, Aham. faz muito tempo, né. Então, aí, partindo daí, quando eu comecei a gravar CD, as pessoas elas vinham até mim pra gravar pra elas músicas. E na época os CDs, eles permitiam a gravação de entre 8 e 12 músicas, dependendo da quantidade de tempo
em megabytes que tinha, então não era em WMA. No início, eu fazia o seguinte, para conseguir ter acesso às músicas, eu baixei um programa, fazia gravação, assim como você tá gravando aqui, e eu botei uma antena em cima da minha casa, virado pra Porto Alegre. Uhum. E à noite você conseguia pegar melhor o sinal da noite. E eu gravava, deixava gravando, chegava no outro dia, eu dava o pause, isso com um rádio antigo, velho, sem eu comprei, eu usava as 2 saídas ali no conector P2 e ligava atrás do computador. Aí eu gravava a música toda, depois eu pegava e editava a parte que aparecia, por exemplo, fulano te dá. Daí a gente cortava, porque a música basicamente, quando você vai no refrão, geralmente ela toca 2 vezes o refrão. Uhum. E nem sempre a logo lá, melhor, o jingle da Uhum. empresa é no mesmo local. Então a gente pegava, cortava e colocava. E daí eu fazia o ajuste. E daí a partir dali eu gravava a música, ajustava o som, o volume e gravava no CD pro pessoal. Ah, que a qualidade não é uma boa, talvez alguém que colocava nos carros e dizia: "Meu, que porcaria esse som aí", não estava na verdade era a qualidade da música que não estava 100%. Sim. Mas era uma forma de você fazer isso. Tu pensa quantas músicas passam numa rádio em 2 horas, sendo que ali talvez para mim baixar em WMA na época ainda, usando programas lá na época, demorava todo esse tempo. Então, mais ou menos 2 horas. Então era um negócio interessante. Então assim foi o início. Partindo daí a gente foi evoluindo, claro, né, Sim. aprendendo coisas novas, eu sempre fui um entusiasta, sempre procurei aprender coisas novas. E como eu entrei na arquitetura? Através disso. Isso foi o que me levou a fazer o meu curso hoje. Como eu entrei? Pois é, qual é a ligação dessa Tá. mexer com CD, com música e a arquitetura? Cara, eu sempre gostei de fotografia, música, entre outras coisas. Então, cara, gostava de fotografar, gostava de música. E que curso que se enquadra? Porque começou a apertar, meu pai queria que eu fizesse um curso superior, enfim, Uhum. fazer publicidade. É o que mais encaixava, legal. Ah, tua primeira opção foi publicidade. Isso, eu comecei fazendo publicidade. Então eu fiz publicidade um tempo, e daí eu comecei a ver que de repente eu ia passar fome fazendo publicidade. Não desmerecendo que Sim, salário, sim. não sei, a minha visão era uma visão muito limitada, né. É, outros tempos, né. Aí eu, numa conversa com um amigo meu, com o Júlio Cardinal, estava conversando com ele e disse: "Mas bah, eu não sei se eu vou continuar esse curso, eu não tô gostando, eu vou conversar com o Aonde, pessoal". que faculdade que era? Uma UESP. Da USP. O curso em si era bom, Uhum. mas a minha visão do curso não estava Se identificou muito. e quando você não havia uma abertura, por exemplo, tinha o professor dizia assim: "Tá, quanto que tu ganha?". Uhum. "Ah, eu ganho X". "Putz, mas eu já ganhava isso". Então, é uma situação complicada. É que tu sempre prevê a evolução, tanto salarial como profissional, porque uma coisa tá ligada à outra, né, e pessoal também. Quando você procura evoluir através do estudo, Uhum. busca-se a evolução, mas você quer uma recompensa. Sim, A exatamente. recompensa é através do dinheiro. Bom, aí, falando com o Júlio disse assim: "Tá, mas por que que tu não faz arquitetura? Tu gosta de desenhar e tal, é fotográfico, bastante coisa". Sim, sim. Parei pra pensar, nem sabia o que era arquitetura na época direito, sabia que fazia casa. Sim, sim. Aí, peguei, beleza então, vou me inscrever nesse curso. Mas não tem nada de cálculo, né. "Não, não, pode ficar tranquilo, tá tudo certo". Fui lá, me inscrevi, entrei em arquitetura. Meu Deus, quase morri de vez. Cálculo, assim, como é que eu posso dizer isso? Eh, muitas vezes, quando a gente sai do ensino médio, a gente sai, vamos dizer assim, de uma forma, como é que eu posso usar as palavras? A gente sai muito fraco. Uhum. Não, os professores não passam por conteúdo, mas sim porque a gente aproveita. O conhecimento
não depende muitas vezes de alguém que orienta, Uhum. de você De você. atrás. Sim, sim. E isso é bem perceptível. E eu não era um aluno, vamos dizer assim, tão bom assim, né. Uhum. O que acontece? Quando eu saí e entrei em arquitetura, teve um nivelamento que eles dão logo no início de matemática. Cara, No curso de arquitetura mesmo. curso, no início do curso tem um nivelamento. Então eles dão essa pra tentar nivelar a galera, pra todo mundo ficar mais ou menos no mesmo padrão. Porque lá no meio tem pessoas de vários, Sim, pessoas que são ótimas, tem pessoas que são ruins, né. sim, todos os cursos. Exato. Então eu entrei no nivelamento, sofri muito, enfim. Falei: "Meu Deus do céu", falei para o Júlio umas 10 vezes assim: "Pelo amor de Deus, homem, isso que não tinha cálculo, tô aí". Enfim, entrou as matérias de desenho, desenho também à mão, o desenho muito lascado. Você pensa só você chegar a passar 36 horas a fio desenhando, para entregar um projeto. Então isso já aconteceu. Então eu queria desistir da arquitetura, pensei: "Cara, isso não é para mim". Quando eu me identifiquei, quando entrou na parte de programas de arquitetura, Hum. e você podia usar os programas para você fazer a coisa acontecer. Aí entrou na minha praia. E daí essa parte então, dentro da arquitetura é a que tu mais gosta? Qual é a parte dentro da arquitetura que tu mais se identifica? Então, a arquitetura, ela é bem ampla, né. Então hoje a gente tem arquitetura residencial, comercial, industrial. Dentro disso a gente tem a parte do urbanismo, por exemplo da Praça do Porto, que é Sim, isso aí a gente tem que falar mais tarde. mas assim, da parte que eu gosto, vou dizer pra ti assim, ó, eu cara, eu acho que tudo que tá ligado, eu gosto. Industrial não é meu forte. Industrial, tu acha? Não, não é meu forte, porque não, cara, construir galpão não é minha área. Mas assim, não que eu não faço, eu Uhum. faço. Já fiz. Ao longo desses anos, eu eu acho que agora eu passei de 340 FPs gerados. São 340 projetos. 340 projetos. É, passei disso. Uhum. Eu num período aí de 6, 7 anos, é uma quantidade bem expressiva em número de projetos. Então dentro disso tem de tudo. Vai. Mas enfim, da arquitetura eu acho que a residencial e a urbana eu acho que são as que mais. Que mais tu gosta, assim? É. Até tu tocou no assunto do tempo da empresa, são 6, 7 Nós anos. temos a E Gast. outra coisa, Claus, além disso, sempre foi nesse local ali, é próximo ao posto de saúde, né, pra quem não conhece. Sim. A empresa, a Gast Arquitetura, ela surgiu como Gast e Perosa. Uhum. Então ela começou há 9 anos atrás, em Uhum. junho de 2016. Hum. E a partir de janeiro de 2000 e não, janeiro de 2019, eu passei a estar sozinho. Então, a partir dali, eu segui a empresa sozinho. Sim, e foi sempre nesse local ali? Foi sempre no mesmo Só foi local, mesmo. sempre no mesmo. E falando sobre eu já vou puxar o assunto, porque eu acho um dos projetos, assim, não de novo, né, eu sempre deixo claro para os convidados uma coisa, porque senão parece que eu tô só puxando o saco. Mas eu acho que eu estava ainda no Mato Grosso do Sul, morando, e aí eu ouvi falar que ia sair um projeto de renovação da Praça do Porto. E aí, cara, eu lembro, eu não sei quantos anos tem esse projeto aí. Quantos anos tem desde o do início. 2019, 2020 ali, 2019, É. 2020. Ah, não, então eu já estava aqui. Mas assim, começou O projeto começou antes. começou antes, é. Então eu acho que foi assim. Foi em 18, sei lá, eu não sei as datas exatas, mas acho que ele começou em 18, o final foi a 20. É, porque daí eu lembro, assim, que, cara, uma das coisas que mais eu conversava com os outros, e eu pensando sozinho também, alguma coisa deveria ser feita, porque sempre quando dava quem mora quem mora aí, quem é da região sabe que a Praça do Porto, ela sofria muito por causa da água mesmo, né. Se, cara, investia, investia, mas não tinha o que fazer.
Não sei se era uma questão, assim, de projetos anteriores, alguma coisa assim. E aí foi falado que ia ter um novo projeto, aí beleza. E cara, eu sei que deu um rebuliço bem grande, né, naquele período, assim, deu muita notícia. Só que desde aquela vez que foi executado, a gente vê a junção de estética, que ficou muito bonita, com a funcionalidade. E é isso que eu queria conversar contigo. Como tu faz nos teus projetos? Você pode usar esse como exemplo ou outros, tanto faz. Mas esse me chama muita atenção, porque é um símbolo de modo aí, a praça do porco, né? Como que tu faz pra juntar, pra unir essa questão da estética com a funcionalidade? Como como que é esse trabalho, assim? Então, essa parte ela é uma parte bem complexa, porque nem sempre algo bonito, vamos dizer assim, algo que é extremamente bonito é funcional. Uhum. E geralmente algo que é muito funcional não é Não é bonito. bonito. É sério. Porque se você vai pegar a sua casa, vamos dizer assim, e você fazer ela o mais funcional possível, talvez quem olha de fora vai ver ela com canto, Sim. entre outras coisas ali, isso não vai ser tão bonito. Então, você tem que sempre analisar e fazer o seguinte: "Meu, aqui eu vou reduzir um pouquinho, eu vou mexer aqui, vou ajustar, para que isso aqui fique melhor". A Praça do Porto, ela foi assim. Ah, quando foi visto para fazer o projeto, todo aquele processo posterior a ele, hã, o prefeito da época, ele gostaria que eu fizesse um reforço na praça antiga. Então era um reforço, que era o quê? Era uma estrutura de pilares com vigas que reforçasse que iriam reforçar aqueles muros que tinha. Uhum. E olhando para a praça antiga, você vai ver que os muros eles eram muito altos, Sim. então eles estavam muito expostos às enchentes. E dentro disso, eu surgi com uma ideia diferente para mudar isso. Porque é bem simples: muros baixos, pequenos, problema pequeno. Muro grande, problema grande. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Uhum. Então foi quando eu disse para eles assim: "Não, espera, se for para gastar um dinheiro, deixa eu pensar". E nisso eu tive o apoio, por exemplo, do Marcos Felipe, Uhum. tenho que agradecer. Eu tive o apoio na época do atual prefeito, Lisandro. Eu tive o apoio do Jonas, que era na época advogado da prefeitura. Até perdão se eu não lembrar o nome de outras pessoas Uhum. Sim. que foram favoráveis. Se não me engano, até eu acho que o Eliseu Boni também, que na época era secretário do prefeito. Essas pessoas elas foram favoráveis a essa ideia. Em vez de nós fazer um reforço, a gente pegar e fazer uma praça nova. Uhum. E daí, o que que eu fiz? Eu fui até o local, na época eu e minha sócia, Nayara Perosa, a gente foi até lá, e nós mesmos batemos as curvas de nível com um equipamento, um teodolito, né, é o equipamento de medição. Daí a gente bateu todas as curvas de nível. Esse teodolito. Pense no equipamento que um segura uma trena e o outro põe o olho dentro, assim, como se fosse. Ah, sim, sim. Uhum. Então, a gente foi lá no local, a gente, vamos dizer assim, bateu as curvas de nível, e através das curvas de nível eu comecei a desenhar. E eu comecei a desenhar ela seguindo o padrão das curvas de nível. Porque quando você segue o terreno, é muito melhor, você pega o chão. Claro. Sim. Então, tendo isso como premissa, a segunda situação é você ter muros pequenos, começou-se o desenho. Então foi onde eu comecei. E aí até o projeto ficar pronto, tu lembra quanto tempo? Não a construção, o projeto, A inicial eu fiz na semana. uma semana? Numa semana, Direto ba reuniãozinha, não foi? Sim. da noite. Então eu usei alguns conceitos, por exemplo, se você olhar a escada, Praça do Porto, vai ver que a escada ela tem uma rampa no meio. Uhum. Então essa escada eu vi ela numa viagem que eu tinha feito para o Chile.
E eu fui num local lá, logo abaixo do cervo, o Santa Luzia, tem lá no Chile. Logo abaixo tem um local de restaurantes ali, Uhum. e lá tem uma escada assim, só que em menor porte. Sim. Mas eu vi e gostei, achei legal. Pensei, pá, seria uma ideia bacana pra colocar. E além disso, se você olhar onde é que tem um anfiteatro, a ideia foi um anfiteatro para as pessoas poderem aproveitar. Sim. Hoje não está tendo shows, né? Mas a ideia, por exemplo, é assim, final de tarde, solzinho caindo, aquela iluminação. Volta e meia tem alguma coisa, assim, mas não de grande porte, né? Mas volta e meia tem. Mas tudo bem, esse solzinho caindo, Sim. tocando uma musiquinha agradável. E o som ali ficou legal, Sim. porque ele não reverbera, ele joga pra dentro, né, do rio. E esse formato, eu me baseei na época no teatro do mercado de Do Trajano, mercado de Trajano. É. né? O sexto ano de Catres, meus alunos estão fazendo um trabalhinho sobre o mercado de Tu Trajano. viu que eles escoram o muro, né, o morro, né? Uhum. Então, baseado nele, foi feita essa parte ali. Bom. Então, assim que foi desenvolvido o projeto. E daí, claro, situações, houve opiniões, as Sim. pessoas dentro lá da administração pública na época, elas deram suas opiniões. Então, no final, o prefeito, o anfiteatro era um pouquinho virado um pouquinho mais para a esquerda, queria que ficasse um pouquinho mais virado para a direita. Então, a gente foi adequando as situações e chegamos num denominador comum e hoje a população pode ver lá o que a Sim. gente. Tá louco, hoje a gente vê que, pelo menos eu não tenho notícia, talvez tu sim, porque deve acompanhar bastante, mas toda vez, desde que tem essa reforma, essa revitalização da Praça do Porto, eu não lembro da água ter dado um grande prejuízo, assim. Não, ela, inclusive, a situação é assim: a água subiu, Uhum. ela vai descer, ela vai gerar pressão. O muro é pequeno, A vai pressão, cair, pessoal. pressão menor. O outro muro era muito alto. Eu acho que ele tinha 8 ou 9 metros de altura. Ah, era bem alto, bem alto. E como consequência, veio. Talvez quando fizeram o projeto lá, talvez até fazia sentido, né, por causa, sei lá, a tecnologia da construção da época, eu não sei quantos anos tem. Mas isso não dá para associar, já. Uhum. A tecnologia que a gente usa hoje na construção civil é da época dos romanos. 2000 anos atrás. Mudou-se os equipamentos, a gente usa equipamentos melhores para Sim. fazer. Mas o padrão é praticamente. Mas aí eu vou dar o meu toque de historiador pra ti. Os romanos tinham um concreto melhor, era melhor o concreto. Até tinha partes concretadas, tipo o próprio mercado de Trajano, mas a muralha de Adriano, a Via Ápia e outras construções, eles usavam um cimento que em alguns lugares tinha cinza vulcânica, e aí é um concreto muito, muito, muito bom. E só que como tudo, assim, né, às vezes a tecnologia ela se perde, né. Então, não que a tecnologia se perdeu, os custos que mudaram. Ó, Hum. para você ter uma noção, hoje, você trabalha com cimento de 20, 25. Uhum. É, a gente tem acesso hoje a cimento de 150 megapascal. Essa unidade aí de medida é do que exatamente? Ela é 1 vezes 10 na 6. Então quando a gente fala em 25 megapascal, o pessoal usa 25 megapascal para FCK, né. Então tu pega 250 quilos por centímetro quadrado. Então quando você vai fazer, por exemplo, um cálculo leigo aqui do pilar, Sim, sim, sim. o pilar tem 20 por 20, então ele tem 400 centímetros quadrados. 400 centímetros quadrados vezes 25 FCK. 250 quilos por centímetro quadrado. Uhum. Então, 250 vezes os 400. Pra quem não gostava de cálculo, né. Então, tu tem uma noção da resistência, que isso não. Sim, sim, sim. Não, talvez as pessoas estão olhando, elas vão fazer esse cálculo e elas vão dizer assim: "Meu Deus, minha casa aguenta", não, não é isso. É que depende do terreno, né, depende de muita coisa, Não é, e não só isso. O concreto, por exemplo, na nossa região, o concreto feito em loco, ele normalmente é muito fraco. hum, Ele não resiste a mais que 7, 8 megapascal. Concreto feito na usina, 25, 30, 20, dependendo do que o cliente quer, ele vem padronizar. sim, sim. Então, assim, só para ter base de referência,
Então, hoje a gente tem concreto de 150, 180. Isso já existia lá nos Karl Mayr. Se você assistir as obras dele, ele tem obras, por exemplo, cúpulas, que você vai ver que são gigantes e extremamente finas. Então, o que é isso? É concreto de altíssima resistência associado à armadura. Sim. É que a gente fica a gente começou falando de tecnologia voltada para software e programas, mas a tecnologia também está aí, né? Ela também está na questão do cimento e tal. Mas, Klaus, tu diria que é esse projeto da praça, mas se tu quiser falar outro, Sim. seria um marcante, assim, para ti? Tu teria outros teus projetos, ser marcantes que nem esse da praça? Esse é um dos projetos que mais teve visibilidade. Uhum. Então, por exemplo, todo mundo quando vem a Mondaí acaba, de certa forma, involuntariamente descendo até o porto. É o cartão postal, né, assim, Isso, é um dos de Mondanha. isso. Então ele teve muita relevância. Uhum, Então o projeto da Praça do Porto talvez seja o que mais tenha relevância para minha carreira, uhum. mas eu tenho outro. Por exemplo, o projeto arquitetônico do edifício Navegantes foi o nosso escritório que fez, fui eu que fiz. Edifício Navegantes fica. É o edifício que foi feito pela Modelar, mais alto, tem 14 andares. Aham. Então a parte arquitetônica fui eu que fiz. Então é um projeto que tem uma relevância. Sendo o projeto mais alto, né, Ah, mas aonde que ele é exatamente? Porque eu logo abaixo da igreja católica. embaixo da igreja ali, sim, sim. Uhum, Então esse é outro projeto que tem uma relevância. uhum. Além desse, teria que olhar todos, assim, mas é muita coisa, né, vindo desse período. É, eu sei de um que tu faz projeto até fora do país, né. Sim, eu já fiz. Já fez que país tu já Pra tem Espanha, projeto? Pra Espanha? pra Espanha. Esse é um que ele tá em Já foi e feito, já foi? ele provavelmente vai ser executado dentro dos próximos dias. Uhum. Não é nada grande, Sim, sim. mas já é algo. Ah, lógico. Tipo, tu pega a tua empresa aqui de Mondaí, que mesmo que a gente tenha muito contato, né, cara, o cara chegar a fazer projeto em outro país, é muito interessante. Hoje nós no escritório, nós estamos com um projeto em execução em Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul, Sim, sim, sim. e nós temos projeto no Paraná. Ah, Aqui, né. sim. Então, assim, é bem abrangente isso. Nossa, muito interessante. E o que tu acha, assim, que, vai ter de novidade, de atualização no mercado? O que que tu já tá sabendo que talvez tu vai usar nos próximos projetos? Tanto de design como de arquitetura mesmo, que isso é uma coisa que sempre tá se inovando, né. É um looping, né, É, que lá em 1970 parou de ser novidade, eles mudam e lançam agora como novidade e assim por diante. É. Cara, na parte de arquitetura, de design, a arquitetura ela é um organismo vivo, ela vai se transformando a cada 6, 8 meses, o cenário vai mudando. E é muito perceptível isso. Por exemplo, até pouco tempo atrás as pessoas não botavam tudo umas pedras imitando 3D. sim. Pois é, agora A onda é ripado. Todo mundo é ripado. Mas uns dias ninguém quer ver ripado no terreno. Então é assim, ela é arquitetura em alguns países, porque hoje existem vários, estilos arquitetônicos. E você pega, por exemplo, clássico, neoclássico, contemporâneo, você vai pegar high-tech, que é as fachadas iluminadas que trocam decor. sim, sim. Hoje é bem amplo, né. Dentro disso, a gente vai trabalhando dentro desses conceitos e procurando inovar, melhorar, e dependendo do gosto de cada cliente. Porque às vezes o cliente ele quer uma coisa lá de 1970 e tu vai fazer o que ele Sim, quiser, dentro da melhor situação possível, né. sim. Aliando aquela coisa de design também com a funcionalidade, né. E tá, beleza, Klaus, tipo, é o looping, assim, que a gente vê nas construções e tal. Mas tu vê alguma coisa agora nova
ou recente que tu acha que vai ficar bastante tempo? Na minha visão, a mudança de materiais. É? Cara, a minha visão é assim, nós estamos, hã, nós estamos muito atrasados, nós estamos muito atrasados. Nós trabalhamos, por exemplo, com concreto armado, com tijolos, tudo é pesado, tudo é difícil, a gente sabe que não tem mais mão de obra no mercado hoje. Então a gente vê que já existem materiais mais inovadores, por exemplo, hoje uma parede de isopor. Na Uhum. verdade a gente fala isopor, mas é EPS de alta densidade. Se tu dá um soco, ela ainda ele é mais resistente que um. É um isopor diferente, Isso. Uhum. O que que acontece? Ele junta ele atrelado assim e recebe o reboco por cima. Cara, aquilo fica muito, muito acústico, térmico, fica tudo ótimo, maravilhoso. O peso da construção cai muito, a estrutura reduz, o bloco vem em bloco de metro, o pedreiro monta uma casa inteira em 2 dias. Nossa. Então, assim, o cenário tá mudando. Uhum. As pessoas estão indo para uma construção mais limpa, então seja tecnologia steel frame, E é prática, né? é Não, tipo, esse tipo aí de bloco, ele é prático, isso. né? Sim, sim, muito, muito, muito. Então o que eu vejo assim, ó, dentro dos próximos anos, nós teremos uma evolução na questão dos materiais. Uhum. A questão do design arquitetônico, ela é, como ele disse, é um organismo vivo, ela não para, então ela vai evoluindo e conforme vai evoluindo, as pessoas vão buscando materiais diferentes. Por exemplo, eu vou te citar, até pouco tempo atrás, não se tinha vãos muito grandes nas obras. Uhum. Então os vãos eram todos pequenos, vãos de 3, 4. Hoje lá no escritório a gente já projeta vãos de 12, 13 metros. Meu Deus. Então mudou entende? E a casa ela vai mudando. Hoje a gente já projeta pensando em estruturas mistas, em estrutura em concreto, para em aço, né, às vezes fechamento em outros materiais. Então, o que eu vejo na arquitetura dentro dos próximos anos é uma evolução na questão de materiais. O design evolui? Sim, ele vai evoluir também junto, E vai mudando, né? mas ele vai mudando. E o que você nota é o seguinte: a evolução da arquitetura ela está muito ligada à condição financeira que a população tem. Uhum. Então, por exemplo, se a população tem dinheiro para gastar, você vê obras maiores, obras mais exuberantes. Quando a população tem menos dinheiro, você vê obras menores, obras mais limpas, você vê É a questão de acabamento, né? isso, vai mudando, Hum. vai mudando. Sempre vai existir aquele que tem bastante e aquele que está construindo com pouco. Mas o que a gente sempre vê na arquitetura é que ambos têm que ter algo de qualidade. É isso. Interessante, muito interessante. Até assim, Klaus, dentro disso, na hora eu sei. Por quê? Porque, como eu falei, né, quando eu fui atrás dos patrocinadores, pessoas que eu empresas que eu conheço e a maioria que eu uso. E eu sei essa resposta, que o Klaus está fazendo isso agora, mas eu queria que você comentasse sobre o uso da tecnologia para tanto para fazer o projeto, mas também apresentar o projeto para quem vai te procurar. Como que é isso no teu escritório, na tua Tá. O que que acontece? Desde que nós iniciamos nosso escritório, nós viemos num processo constante de evolução, onde lá no início se apresentava algo, algo não básico, mas a gente sempre apresentou já um 3D para a pessoa, para ela olhar, para ela ver, o que até então não era apresentado. As pessoas muitas vezes elas apresentavam algo que era um desenho em 2D, Uhum. então eram linhas muitas vezes. E a pessoa olhava, nem sempre ela tinha uma nossa percepção de como ia funcionar os volumes, entende. Então desde o início a gente já começou assim. Porém, os projetos lá no passado, eles eram muito mais simples. Se usava o básico da norma, Aham. entendeu. Hoje não. Hoje a arquitetura ela tem evoluído. Então, o que muitas vezes os meus concorrentes hoje, eles estão dizendo assim: "Meu, a gente já trabalha em BIM".
BIM nada mais é do que você fazer 2 linhas, entre aspas, não é 2 linhas, ela já te dá a parede, já te dá os quantitativos, enfim. A gente trabalha 9 anos atrás, desde que a gente abriu nosso escritório, você trabalha com isso. O que foi evoluindo o processo. Hoje, dentro do nosso escritório, nós somos um dos escritórios no estado com mais tecnologia embarcada dentro. Para você ter base, toda a nossa operação trabalha em BIM. Tudo, tudo, tudo. Nós sabemos até a quantidade de fio, de conduíte, de cada detalhe da obra, a gente sabe. Então o cliente compra com antecedência. Quantidades de aço, quantidades de concreto. Claro, às vezes na execução sai um pouquinho fora, Sim. mas aí dá. Exato. E a gente consegue ver tudo em 3D, a gente consegue entrar dentro do projeto para ver. É um cenário Até eu lembro que quando eu fui fazer um projeto de garagem, né, eu lembro daí que você mostrou o carro dentro do projeto da garagem, porque a gente tinha essa dúvida se vai caber, se não vai caber, eu quero uma mesa de sinuca e não sei o quê. E eu, assim, olhando os projetos, por exemplo, da minha casa, que já é de 5 anos atrás, 6, eu não conseguia ter uma noção do espaço, porque naquele projeto eu não tive muito acesso. Só que no teu, bah, eu lembro que a gente foi lá na TVzinha, né, e daí tu: "Ah, não, aqui o carinho lá e tal", como se fosse um jogo. E isso ajudou muito na percepção. E até essa questão que você falou, Claus, é bem interessante, que lá ele te dá as noções exatas das proporções dos materiais. Só que às vezes o cliente vai lá e muda. Isso muda. É. Mais na questão de aliar isso aí com o cliente e alinhar a questão de ficar bonito também, porque eu sei que tu gosta de fazer projeto que fique bonito. Como que tu consegue, deixar isso tudo alinhado, assim? Então, é muito de você conversar com o cliente, de você, ao longo do projeto, você ir discutindo os materiais para entender qual que é a visão dele, e dentro disso, se precisar intervir e mudar algo, você muda. Uhum. Agora, se você vê que a ideia é boa dentro disso, a gente vai trabalhando. Então é mais ou menos assim, tu tem que ir tentando seguir. Ah, uma coisa que a gente mudou, teve uma época que a gente fazia os projetos, vamos dizer assim, meio acelerado. Uhum. E a gente viu que o cliente muda de opinião muitas vezes. Então, se você faz algo muito acelerado e ele já começa, essas mudanças começam a ser dentro da obra. Uhum. Agora não, agora a gente tem processos. Então dentro disso a gente começa, tá ok? A gente vai para tal jeito. Então, normalmente Respeitando as etapas, é. exato, exatamente. Então a gente começa desenvolvendo um desenho inicial de planta, interior fachada, vai para um 3D, de um 3D o cliente olha, é isso, a gente vai e volta para um estrutural. Então assim, a gente vai montando tudo de acordo com o nosso processo dentro do escritório. Uhum. E isso nos trouxe um resultado muito melhor. Menos mudanças, maior eficiência, melhor. Interessante. Klaus, e a questão, você já falou da sua trajetória, quando tu iniciou e tal, só que ali se vão alguns anos, né. Hoje em dia, os jovens que recém-formados ou aqueles que estão nos últimos anos de arquitetura, que tu vê, como eles estão chegando nesse mercado hoje em dia? Então, cara, eu vejo assim, ó, que as faculdades, elas estão formando, Uhum. mas não necessariamente estão ensinando. Para você ter uma noção, eu já peguei vários estagiários ao longo desse período. E tinha pessoas, por exemplo, que estavam praticamente se formando, elas não sabiam ir no local e tirar uma medida. Nossa. Então, assim, engenheiros civis se formando sem ter as matérias de muro de contenção. Bom, então, assim, tá acontecendo uma situação bem complicada, tá? Mas, novamente, é muito da pessoa buscar o Da pessoa conhecimento. buscar. Para você ter uma noção só base, eu, na faculdade, quando eu estava na faculdade,
A faculdade, ela simplesmente, entre aspas, simplesmente não, ela passava programa AutoCAD. Uhum. AutoCAD é um programa que você desenha como se fosse uma prancheta em 2D. E eu, buscando melhorar, eu fui atrás da tecnologia BIM e comecei a estudar. No último ano, quando eu fui me formar, dentro da própria universidade, eu fui convidado para dar curso para Nossa. os meus colegas. Uhum. Então, eu dei curso de BIM para os meus colegas, eu já dei semana acadêmica sem ser formado Sem ser como formado. professor. Então, isso é o resultado de uma busca por conhecimento. Pra você ter uma noção, hoje eu estudo entre 1 e 2 horas por dia, Uhum. sempre, sempre, sempre. Então o que eu quero dizer, assim, para os jovens que estão se formando ou querem entrar na arquitetura, tem que se empenhar muito, tem que buscar conhecimento. Hã, quando vocês se formarem, vocês vão entrar no mercado, onde vocês vão competir diretamente, por exemplo, comigo, com outros que estão no Sim, sim. mercado. Então você vai ter que ver se você quer competir no preço ou na qualidade. E se for na qualidade, você vai ter que se empenhar. E aí é aquela coisa, né, é competição mesmo, porque e assim, não é essa competição local, porque você mesmo faz projeto em outros lugares, então a questão não é aonde está o escritório, você está concorrendo com um arquiteto de um monte de lugar. Sim. Isso é incrível. Até eu vou aproveitar, Claus, porque assim, ó, a nossa a u o uma das últimas entrevistas foi com o Jonathan Pla, e ele é advogado. Sim. E também foi feito algumas perguntas meio parecidas, mas teve uma que praticamente a resposta foi a mesma, que é a questão: quem está chegando agora, no caso dele advocacia, no teu caso arquitetura, como que estão chegando esses jovens e tal, ou como que é o futuro da profissão? E os 2 é o estudo, tem que estudar. Bom, ele falou até acho que ele falou estudo, ele falou um pouco ler bastante, mas ler é o Não, estudo, é o básico. E daí a gente vê que várias áreas, não tem pra onde fugir. A pessoa tem que se atualizar, ela tem que estudar, sabe. sim. Eu diria que essa parte do estudar, que nem tu falou que hoje estuda entre 1 a 2 horas por dia, isso faz parte da tua identidade como um arquiteto, como um profissional? Sim. Olha, para você ter uma base, eu trabalho fazendo projetos, então, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos e estruturais. Uhum. Na época, lá da universidade, lá da UES, do pessoal que saiu, desde que começou o curso até quando eu saí, tinha eu acho que só 3 arquitetos que eram populistas. E eu era um deles. Uhum. Então, assim, quando saíram, então isso é a busca por conhecimento. Então, Sim, sim. 90% dos arquitetos ou mais, eles não calculam. 50% dos arquitetos não fazem elétrico, hidráulico, não fazem nada disso. Isso é uma etapa do projeto. Eles só fazem a parte do desenho arquitetônico, Uhum. do desenho. Então, muitas vezes, quando o cliente ele olha um desenho 3D, enche os olhos, Sim. mas às vezes a pessoa só sabe fazer aquilo. O restante, que é o importante, as bases, deixa a desejar. Então, esse talvez seja um dos motivos que eu me destaquei nesses últimos anos, Uhum. porque eu consigo ir lá e resolver. Então, eu vou lá, eu faço hidráulica, elétrica, estrutural. Hoje a gente faz desde planta lógica, automação, previsão para sistema solar. Então é muito amplo hoje Sim, o sim. projeto, mas eu vou e faço. Hoje, para você ter uma noção, nós temos casas sendo executadas. Não lembro agora, mas eu acho que eu devo estar com uns 25 projetos agora em execução ao mesmo tempo. Em execução. Em execução. Em execução. E eu tenho casas de 50 metros quadrados sendo executadas, até casa de 1.200 e poucos metros. Nossa. Então é uma gama bem ampla, né. Sim, sim. Então, o que eu posso dizer, assim, voltando ao assunto para quem está entrando no mercado, é estuda, é estudar. Tu tem que ter um diferencial, tem que ser tu tem que ter o conhecimento do que tu tá fazendo. Sim, sim. E o controle de tudo, né. Exato. O maior problema, por exemplo, é você conseguir dominar tudo, né. Sim.
E isso, tu até falou uma palavra ali, o diferencial. Eu diria que isso é o diferencial Eu acho no mercado. eu acho que o meu diferencial, ele tá muito associado ao desenho, Uhum. sempre tentar evoluir, melhorar, tentar fazer algo bonito, e sim, toda a tecnologia embarcada que hoje a gente oferece no restante dos projetos. Não é só um 3D, não é só um projeto arquitetônico, é um todo. Uhum. E o que mais que a gente vê, inclusive, o pessoal pode prestar atenção, olhem os projetos 3D e depois vão voltar a olhar. Não fecha as vigas, não pensaram nas vigas. Uhum. Aí aí fica aquele Aquela surpresa, é. então assim, ó, é muita excitação Sim. e é muito amplo. Tanto é que, assim, hoje, voltando só lá no início da execução de projeto, os projetos eram muito mais simples. Hoje, não tem a pessoa que não vai pôr uma Alexa dentro de casa. Não tem a pessoa que, por exemplo, não quer ter uma automação dentro da casa de poder ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa. Sim. Então isso já virou uma coisa básica numa casa. Então tudo isso faz com que aumente muito o número de a quantidade de projetos. E as obras também vão daí, elas têm evoluído em tamanho. Uhum. Então antigamente não se fazia para-raio, não se fazia hidran. Hoje as obras, uma grande parte Pra cima, né? Pra cima. Tamanho isso, pra cima, porque na nossa época era um prédio de 4 andares aqui em Mondanha, né? é, então mudou, né. Mudou. Mas se você pega, por exemplo, uma das obras, a Caixa Econômica, obra que a Uhum. gente fez, ali tem hidrante. Ah, foram vocês que fizeram ali também. Sim. Uhum. Você pega a obra da frente do Hotel Brasil, uhum, tem Sim, hidrante. sim. Então assim, são muitas obras, inclusive essa que nós estamos aqui também fui eu que fiz. É, Prédio eu me senti comigo. prédio do Jacques, né, Sim, sim. então também fui eu que fiz. Ao longo do período, assim, foram muitas obras. É, e aqui já tem um certo tempo também. Já. É. E o que que tu diria para aqueles clientes que eles querem, inovar, ousar, mas eles ficam presos, assim, falta às vezes um pouco de coragem? Então, o primeiro ponto é chamar um profissional, um arquiteto, para vir e, entre aspas, ajudar. A outra situação que eu vejo é que a inovação, ela tem que vir, mas mantendo as características do imóvel. Por quê? O que mais a gente vê é uma tentativa de modernizar um imóvel em estrago. Uhum. Se vocês pegarem e vocês darem uma analisada na cidade, vocês vão ver situações assim. Era uma casa, assim, 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 daí foi feito um, sei lá, tirado os telhados, feito quadrado, tu vai olhar a casa, ficou tudo estranho. É que era moda, né, e daí talvez Isso, foram fazer na pressa pra ficar na moda. isso. Só que o que que acontece? Quando você constrói uma casa, ela tem suas limitações. Uhum. Então, normalmente, lá no escritório, nós sempre tentamos manter o padrão da casa. Você quer inovar, mas é dentro das características da casa. E o que a estrutura pode suportar de inovação. Sim, mas a estrutura a gente consegue mexer, Uhum. mediante que teu bolso comporta, Sim, sim. espere. Mas, por exemplo, a tua casa é uma casa de telhado. Eu não iria oferecer uma planta de planta. Por quê? Eu ia descaracterizar a tua casa. Não que talvez isso não ficaria bom. Depende, Sim, mas em geral não fica. Então mantenha as características da casa. por causa da questão de estética também. Isso. Até, dentro de tudo isso, eh, tem algum arquiteto que tu se inspira, alguém que chama bastante a tua atenção? Pode ser um do passado, pode ser um atual, pode ser um brasileiro, um de fora. Cara, tem muitos arquitetos que eu gosto. Uhum. E o que que acontece? Muitas vezes, esses arquitetos, eles nem são renomados. Às vezes, eles tiveram uma obra de impacto, mas foi uma obra boa. Por exemplo, o Yuri Vidal, Box House, estilo de casa. Uhum. Eu fiz, ah, você sabe, o ali no Bela Vista, pelo empreendimento de 4 apartamentos flex. Sim. Aquele prédio
característica dele, eu me inspirei numa das obras do Yuri Vidal pra fazer. Então, se você for olhar lá, o empreendimento lá É bem na subida, né? é bem na subida. Sim, sim, sim. Esquerda. Uhum. Foi inspirado nele, Nossa. num dos projetos, o Box House. Então, se tu vê, ele tem os quadradinhos, Uhum. o estilo Sim, dele, sim, sim. do box, né? Então, é uma das características. Mas eu gosto muito do Frank Lloyd Wright, que é da Casa da Cascata. Eu gosto muito do Mies van der Rohe, cara, é excepcional, tanto é na criação de imóveis, por exemplo, a cadeira Barcelona, é muito bom. O nosso Oscar Niemeyer, eu gosto muito de algumas obras dele. Ele era modernista, tinha um nome. Acho que tinha, era O design dele contemporâneo, né? contemporâneo. O Oscar Niemeyer, ele foi o cara, ele foi um cara, pra época, muito inovador. Sim. As obras dele não são funcionais. Uhum. Não existe quem mora numa casa curva, né? Sim. É. Até para quem não sabe, né, mas o projeto de Brasília, ele foi um dos principais colaboradores, né? Ele foi o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa. Lúcio Costa. O Lúcio Costa foram os 2 que fizeram o desenvolvimento, tudo à mão. Se você pegar e olhar, você vai ver, foto deles desenhando à mão, Uhum. toda. Sim, não, é incrível. Então, assim, além disso, ele tem muito outras Sim. obras, né. Tem a Volta da Pampulha. A Volta da Pampulha, na verdade, é um trajeto onde tem uma das maratonas mais famosas do Brasil. E acho que até internacional. E daí passa lá, tem uma igreja que ele fez muito, muito bonito, tem a lagoa. Isso, as ideias dele eram muito boas, claro, ele tinha um amigo muito legal, né, JK. Sim, sim. Sim. E que na época era mais nada do que o presidente. Isso. Ele tinha umas facilidades. Sim. Eu sempre me pergunto nesse caso que, se talvez outro tivesse na mesma posição que ele, quais seriam as obras que essa pessoa teria feito? Tu sabe, vamos aliar a história com a arquitetura. Tu sabe por que Brasília, assim, tem muito mito por trás, né? Mas tu sabe por que Brasília tem o formato, para quem olha de cima, uma foto aérea, uma imagem aérea, tem um formato de avião. Sabe por que que ele teve essa ideia do formato avião? Não me recordo. Porque assim, ó, queriam fazer a mudança da capital, né, e aí eu não vou entrar porque é questão histórica, mas assim, desde os anos 1500, aonde será a capital colonial, já se tinha a ideia de botar mais pra dentro do Brasil, só não conseguiam. E aí, foi Salvador, daí foi o Rio de Janeiro e tal. E aí, por vários motivos, queriam colocar mais para o centro do Brasil para levar desenvolvimento, e tem várias desculpas assim, né. Sim. E aí eles alegavam que ele fez e aí mistura o mito com a realidade, né. Fez em forma de avião, porque seria a civilização só chegaria lá porque não tinha estrada direito, até tinha uma, né, ali em Brasília, a civilização chegando da única maneira que seria possível, pelo ar. E daí por isso que ele fez avião. Mesmo que já tinha um pouco um traço da Belém Brasília, eu acho que já estava construído. E aí, bom, cara, se não foi isso, se não foi essa a desculpa pra fazer em avião, beleza, talvez foi outra. Mas essa é muito interessante, apesar de ser um pouco preconceituosa, né, mas é bem interessante. E dentro disso, pô, a gente tá falando, tu falou vários aí, né, eu não conheço nenhum, eu não sou arquiteto, só conheço o Oscar Niemeyer por questão histórica, eh, e a gente tá falando de antigos arquitetos, e o que tu vê nos próximos anos, tanto do teu escritório de arquitetura, como arquiteto e como empreendedor, tua empresa, o que tu vê no futuro, o que vai acontecer no futuro? O que o Klaus vai falar do Klaus daqui a 10, 20 anos, que nós estamos falando aqui sobre Oscar Niemeyer e tal. Então, o que eu vejo para o nosso escritório é ampliação, já tem previsão. A gente está correndo atrás disso, a gente está se focando mais na parte de arquitetura. Tanto é que a gente nos próximos meses vai estar fechando a parte da loja. Uhum. Hoje a gente já não está mais conseguindo dar conta do giro, e projeto, loja, tá mais.
E como a gente quer ampliar para projetos, a gente precisa se focar em projetos. Só projeto. E aí eu falo só projeto, mas não da maneira depreciativa, é ao contrário, é porque não suporta mesmo, como a gente falou. Eu não consigo mais, é muito. Uhum. Pra você ter noção, assim, ó, muitas vezes eu acabo virando noite trabalhando para dar conta e não tá uma coisa sustentável. Sim, sim. Chegou num ponto que não dá mais. Então, o que que eu vejo do Claus para frente? Provavelmente com mais escritórios, Uhum. é a nossa previsão de ampliação e o processo que a gente está seguindo, com mais obras relevantes que dentro dos próximos meses as pessoas vão ficar sabendo. Ô louco, bem novidade então. Vem novidade forte, o elenco tá grande. Então, assim, as pessoas vão ver outras Sim, sim. que tá se moldando para isso. Já vou te convidar então para numa entrevista futura, vir aqui e contar essas novidades aí, quando tu puder falar. Sim. Dentro das próximas semanas, alguma coisa já o pessoal vai ver. Mas, assim, vai ser bem relevante para o município. Sim. Interessante, interessante. Então, o que eu vejo é o Claus, assim, ampliando esse cenário Uhum. e a gente tendo obras em mais cidades. Vou te fazer uma perguntinha, vamos lá. Qualquer coisa eu corto, mas até vamos ver. Pretende ter um escritório em outro município também? Uma apreensão nesse sentido também? Sim. Sim. É. Até a gente fez um teste e por ano Uhum. a gente sentiu como funciona o mercado. Uma pesquisa de mercado, né? Aí, na época, a minha sócia ela não quis mais ir, Uhum. aí acabou findando lá, porque eu não tinha Sim. os dois locais. Só que assim, ó, a coisa tá mudando, entende? Sim, sim. A arquitetura hoje, ela não precisa estar mais presencial, ela mudou, Sim. diferente, mas assim, vai vir coisa nova aí, vai vir coisas novas, a gente vai mudar. Interessante. Isso tá junto com objetivos e sonhos ou tu tem outras coisas além dessa mudança no escritório? Então, na verdade, eu sou um cara que sonho muito, né? É. Eu tenho muitos sonhos ainda. Mas, esse é um dos objetivos, esse já tá a gente já tá encaminhando. Uhum. Coisa tranquila. Mas óbvio, sonho em chegar em patamares mais elevados. Sim, sim. Todo mundo, né, sonha em ter projetos a nível Brasil, né. Ter uma perspectiva de crescimento, né. Isso. Isso é essencial, né, isso é essencial. Claus, para quem quer conhecer o teu trabalho, entrar em contato contigo, como que faz? Pode divulgar tuas redes sociais, a localidade, né. Assim, Mondaí não é difícil de encontrar as coisas, né, mas Tanto é que nossa loja, nosso escritório, nunca botei uma placa. Mas enfim, para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, Gast Arquitetos e Engenheiros Associados. Você entra lá na nossa página, Instagram, Facebook, você vai conseguir ver alguns dos nossos trabalhos. Hã, a nossa loja, ela está situada na Avenida Porto Feliz, número 614, no centro de Mondaí, logo abaixo da rodoviária. E, assim, para aquele cliente que quer algo, vamos dizer assim, inovador, é uma coisa diferente, quer saber todos os quantitativos antes de começar a obra, quer um negócio diferenciado, estamos aí. tem aquela famosa conversa sem compromisso, né. Isso aí. Sim, sim. Chega ali, conversar, trocar uma ideia, tomar um café, porque é muito da gente conversar, pra Uhum. entender o que o cliente precisa, o que ele quer, como quer. E, claro, evoluir, né. Essa é a batida. E qual recado tu poderia deixar agora, um recado final para quem acompanhou esse episódio? O que que tu poderia falar? Então, agradecer todos os telespectadores que estão aí olhando o vídeo.
que chegaram até o final do vídeo, né, porque eu acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho grande. Então agradecer a todos, e dizer que o caminho é sempre tentar melhorar. Por exemplo, você que tá aí, o que que você faz para melhorar a tua cidade? O que você faz para melhorar a tua rua? O que você faz? Qual que é a tua utilidade dentro de uma comunidade? Da sociedade, né, da comunidade. Isso. O que você faz? Se você não faz nada, comece a repensar. Tem que ter uma utilidade, as pessoas têm que tentar melhorar, elas têm que ser, por exemplo, assim, como é que eu posso dizer, mas elas têm que tentar fazer algo para ajudar. É a questão do reflexo, né, Klaus? Se Isso. você consegue melhorar a sociedade em sua volta, você melhora também a sociedade de você mesmo, o seu interior. É só você pega a mão daí 6 anos atrás, pega a mão daí agora. Nesses últimos anos, teve entrada de outros profissionais. Uhum. Olha o quanto melhorou a cidade. Vocês já pararam para analisar quanto a cidade evoluiu? Então, assim, ó, o simples é tentar sempre melhorar, sempre melhorar, tentar ver o que dá para fazer para ajudar. A questão da concorrência positiva do Isso. Surfside, né? Porque, cara, nem se você consegue melhorar a cidade, seja, por exemplo, sei lá, fizemos a Praça do Porto, Uhum. melhorou a cidade? Possivelmente sim, sem isso uma área diferente, entendeu? Pelo menos na minha opinião. Então é algo positivo. Sim, Basicamente isso, claro. Nem todas as profissões elas vão ter uma relevância, não vão ser tão visíveis quanto a sim, minha. Mas dentro de cada profissão tentar fazer o seu lado, né. Eu acho que isso torna a sociedade melhor. sim, sim. Tem as profissões que a gente chama de profissões invisíveis, que são extremamente importantes, mas as profissões que são importantes e são visíveis. Porque todas têm a sua importância, né, dentro de uma sociedade assim tão grande. Mas então, pessoal, agradeço aí quem acompanhou o episódio, foi muito interessante, né? Porque eu e o Klaus, se a gente começa a conversar, olha, na verdade ia dar muito mais. Quero agradecer a todos, agradecer o Klaus por ter vindo, por fazer parte desse projeto, de ver também a questão de uma perspectiva de crescimento desse projeto, afinal é isso também. Então eu quero agradecer a todos e muito obrigado mais uma vez, Klaus. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.